tarde, bom dia, boa noite a todos e todas. Eu sou o Renan, eu sou professor da rede pública e privada, como já foi falado anteriormente na palestra. Meu colega e amigo Fernando de Grandes, né, vice-diretor com uma vasta experiência aí na gestão educacional, e a gente veio através desse vídeo aqui mais dar aquela última pitadinha, né, da nossa conversa que foi há pouco tempo, tá? Então, pensando nisso, eu e o Fernando vamos bater um papo, né, com vocês agora para incrementar um pouco mais a nossa palestra. Por favor, Fernando. Isso aí, Renan. Então, tudo bem, pessoal? Nós vamos, então, para uma pergunta que nos chegou, Renan. Num contexto cultural caracterizado pelo imediato, é atraente utilizar o método investigativo como metodologia de ensino? Olha só, boa pergunta. Pergunta boa mesmo, né? A ideia de tudo é imediato, tudo tem que ser agora para o jovem, né? Até para a gente também, a gente fica muito bravo quando alguém não responde a mensagem no WhatsApp, né? Então, quando a gente usa o método investigativo, é justamente para o imediato não ser fechado. Acho que esse é o ponto principal. Até essa imediatez, né, como a gente fala, está presente na sociedade, tem em todos os lugares e vai continuar tendo, né? Mas se a gente tem uma boa formação investigativa, ou se o professor em sala de aula consegue usar como metodologia, né, o método investigativo para os estudantes, o imediato ele não vai ter tanta importância assim quanto a reflexão. Acho que o ponto principal é isso, né? Quando a gente tem aí o método investigativo, o imediato vai estar presente, porque a sociedade é imediatista, mas quem tem esse método bem introjetado, ele não vai ser o final, né? Ele é só um ponto de começo justamente para investigação. Nesse sentido, Renan, me faz lembrar, né, que a problematização, a pesquisa, isso tudo que a gente trouxe aí na palestra, fazem parte de metodologias ativas, né? Então, está nesse contexto de metodologias ativas que engaja muito mais o estudante como sujeito dessa aprendizagem, né? Então, o estudante está ali participando e está engajando. Então, esse imediato, o estudante vivencia na metodologia ativa como engajamento, né? Tá, qual é o meu próximo passo? Como é que eu vou superar esse desafio? Como é que eu faço agora, né? Então, isso é trazido para dentro da metodologia ativa como uma sequência, como um processo, né? Eu penso o próximo passo, eu me engajo, eu faço o outro, né? E assim eu consigo desenvolver Exato. habilidades que obviamente, né, estão dentro deste contexto. E a metodologia em si, bem aplicada, a pessoa não vai ser imediatista, né? Porque sempre tem alguma coisa para se fazer, né? Fernando, tem uma outra pergunta aqui também muito boa, a avaliação é sempre uma temática desafiadora no contexto educacional, né? Isso é um clássico, aí tá aí os professores aí, gestores que não me deixam mentir, né? Que aspectos o professor pode avaliar nos estudantes a partir da prática desse método investigativo? Olha só, que legal, né? A gente tem que pensar aqui, né, nessa perspectiva de que a avaliação, metodologia, elas estão conectadas. O planejamento docente, né, não são coisas separadas. Acho que isso é um primeiro aspecto que a gente tem que considerar. E aí, se eu estou planejando por problematização e pesquisa, eu estou desenvolvendo a minha aula aí, obviamente, a avaliação tem que vir nesse contexto, né? Então, elas não são separadas. Isso é uma primeira questão que a gente tem que considerar. A segunda é que, por si só, a pesquisa ali, a resolução de uma problematização, de uma situação-problema, ela pode já ser uma avaliação, né? Imagina que legal, esse estudante ali resolveu uma situação-problema, apresentou o resultado de uma pesquisa, nossa, isso já pode ser em si uma avaliação, né? Eu posso considerar como uma parte da avaliação, ou um todo, dependendo aí da dinâmica avaliativa, claro, da sua instituição. Mas uma outra coisa importante é que a gente pode incrementar mais, né? Nós temos várias escolas que têm projetos de iniciação científica, então desenvolvem iniciações científicas, trabalham isso ou outras pesquisas através de rubricas, né? Que são ideias de avaliações formativas e que envolvem pesquisas e problematizações de uma maneira mais elaborada, né? Outro é a prototipagem, né? A gente tem várias escolas já fazendo isso, mas que também pode ser, né? A partir de um problema, a solução que eu vou apresentar é um protótipo de algo, né? Então, nossa, dá para a gente pensar muitas formas de avaliação a partir disso, né? Não, e isso também
traz aquele elemento que sempre tem essa dúvida, a gente até falou um pouco na palestra, que isso não está dissociado das grandes provas de avaliações, que os colégios, às vezes, têm que ficar de olho nisso também. Uma questão mercadológica faz parte do jogo, como a gente fala, né? Mas que ter uma avaliação problematizadora, tá? Investigativa, nesse método investigativo que a gente apresentou, não necessariamente é ser contrário às avaliações ou principal. Tu também está formando o estudante para esse tipo de avaliação. Que eu presumo que sempre esse é um dos grandes medos das instituições, né? Tá, eu acho que esse é o caminho certo no educar, pela problematização, pelo método investigativo, só que ao mesmo tempo eu tenho a prova. Como eu conecto? Como tu conecta, não encarando como duas coisas diferentes, né? Acho que esse é o ponto principal. O que daí, né, vai para a terceira pergunta, tá? Que seria como é que a gente consegue incluir a investigação no contexto da BNCC, que é justamente esse... Como essas duas coisas que parecem diferentes, como é que a gente faz isso aqui, Fernando? Então, a BNCC, a gente está vivendo essa realidade, se adaptando a esse documento aí desde 2018, quando foi lançado. A gente tem coisas diferentes na BNCC para lembrar, tá? Uma ótima pergunta também. Primeiro delas, nós temos as competências gerais da BNCC, a segunda competência em especial, mas várias outras se conectam, mas em especial a segunda, fala muito da investigação, né, da pesquisa, em especial ali tá isso em destaque. Então, ou seja, um estudante ao longo da sua educação básica precisa desenvolver essa competência geral. A outra perspectiva, nós temos em praticamente todas as áreas do conhecimento, habilidades, competências e inclusive conteúdos específicos de cada componente curricular. Lá nas ciências, ciências da natureza, a gente vai ter várias coisas, na filosofia, enfim, a gente vai ter muitas delas que lembram ou que dão esse indicativo da pesquisa e da problematização. Mas, mais que isso, Renan, eu trago um outro olhar. Na perspectiva que a gente abordou na palestra, não tem como desenvolver habilidades e competências se tu não é um educador problematizador, né? Se tu só, no paradigma antigo, né? Eu estou trabalhando só conteúdo, o estudante decora, Renan, decora isso aí, né? E devolve lá na prova, né? Isso não desenvolve habilidades e competências, né? Pode desenvolver uma pequena parte lá, nas habilidades mais relativas à memorização, né? Mas as habilidades mais complexas ele não vai desenvolver. Então, o estudante precisa ser engajado, precisa ser desafiado por um contexto, né? O estudante precisa ser provocado por uma situação problema ou por problemas para que ele se engaje e se coloque frente, né, a essas realidades, e aí sim, o estudante vai ser o protagonista dessa aprendizagem e vai se colocar. Mas como é que eu coloco, como é que eu penso isso, né? Como é que eu resolvo esse problema? E aí ele vai desenvolver habilidades e competências. Ou seja, só pelo fato da BNCC estar organizada por habilidades e competências, por si só, ela necessita da problematização e da pesquisa, né? Perfeito, e eu acho que isso aí vem muito para sanar aquela dúvida de como fazer diferente, né? E a gente imaginar a ideia de método investigativo, de problematização, isso que foi falado na palestra. Acho que o ponto principal é isso tudo que a gente expôs na palestra é para ser algo transversal. Ele tem que passar por tudo. E por passar por todas as, inclusive competências, né? Apesar a competência ela é para isso que o Fernando falou, mas ela pode ser mais do que isso. É comum que as instituições trabalhem especial. Agora é hora de pesquisar. Agora é hora de aula. Separa, né? A famosa caixinha, né, Renato? A famosa gavetinha, né? Não tem essa gavetinha, né? Eu espero que a palestra tenha sido muito interessante nesse sentido para as instituições observarem. Que investigar, problematizar é cotidiano. Né? Não tem que ter um momento para se pesquisar. Só que, óbvio, né? Isso passa pela, como a gente expôs várias vezes, ali, pela própria formação, né? Dos educadores, as instituições comprarem essa ideia, né? As instituições quererem isso. Então, se vocês chegaram até aqui é porque vocês estão interessados, né? Então, acho que o principal agora é começar a botar a mão na massa. Né? Isso aí.
Gente, uma alegria estar com vocês, né? Ter participado da palestra. Obrigado, Cinep. Obrigado, Renan, aí, pela parceria. Vamos juntos. Nos procurem, né? Valorizem aí os outros colegas que participaram do Cinep também. Assistam os vídeos, curtam, compartilhem. Obrigado, gente. E obrigado a todos, né? Obrigado a todos e todas. Beijo para vocês. Juntos a gente consegue fazer uma educação mais problematizadora. Isso aí.